Obrigada, mãe. Agora suma da minha casa e nunca mais volte. Não preciso mais de você para nada. A voz de Renata soava tão fria quanto metal. Eu tinha acabado de assinar os papéis. A tinta ainda estava fresca na escritura, quando minha própria filha cuspiu aquelas palavras. Minhas mãos tremeram segurando aquele documento que acabara de transformar minha única filha na dona de tudo que eu havia construído em 70 anos de vida. O tabelião pigarreou, desconfortável. Guardou seus selos e papéis apressadamente, como se quisesse fugir do que acabara de presenciar. Eu continuei ali parada, com a boca seca e o coração batendo tão forte que pensei que ele saltaria do meu peito. Renata não me olhava mais. Andava pela sala, revistando cada canto como se fosse a primeira vez que pisava naquela casa, como se eu fosse uma estranha que invadira seu território. A casa cheirava como sempre, a café fresquinho e as flores que eu plantava toda a primavera no jardim. Aquelas paredes tinham visto Renata crescer desde que era uma menina de cachos dourados que corria descalça pelos corredores. As mesmas paredes que agora haviam me expulsar do meu próprio lar com um sorriso que gelava o sangue. Aproximei-me da mesinha onde estava a foto de seu pai, Roberto. Ele havia morrido quando ela tinha 15 anos. Trabalhei em 2 turnos na fábrica de tecidos por anos para que nada lhe faltasse, para que pudesse estudar, para que tivesse a vida que eu não pude ter. Meus dedos roçaram a moldura empoeirada. Roberto teria me defendido. Roberto teria posto Renata em seu devido lugar. Renata virou-se para mim com os braços cruzados. Seus olhos verdes, os mesmos que herdou do pai, me olhavam com um desprezo que me atravessou como uma bala. Ela tinha 38 anos e acabara de me provar que todo o amor que lhe dei durante décadas não havia servido para nada. A cozinha, onde preparei milhares de refeições para ela, agora era dela. O jardim, onde a ensinei a plantar tomates, agora era dela. O quarto, onde a cuidei quando teve catapora aos 7 anos, agora era dela. Tudo era dela, e eu era uma intrusa, na minha própria vida. Peguei minha bolsa do sofá, aquele sofá que comprei com minhas economias há 20 anos. Quando Renata trouxe seu primeiro namorado para casa, lembrei-me de como eu havia me sentado ali com ela para falar sobre a vida, o amor, os sonhos. Agora, esse mesmo sofá era testemunha da minha humilhação. Caminhei em direção à porta lentamente. Cada passo ecoava no piso de madeira que Roberto e eu havíamos instalado com nossas próprias mãos. Renata me seguiu, mas não para se despedir. Ela me seguiu para se certificar de que eu realmente fosse embora, como se eu fosse um cachorro de rua que acabava de ser expulso a pontapés. Pus a mão na maçaneta da porta principal, a mesma porta pela qual eu havia entrado milhares de vezes, carregando sacolas de mercado, remédios quando Renata estava doente, presentes de aniversário que comprava com o dinheiro que sobrava depois de pagar todas as suas necessidades. Virei-me uma última vez. Renata estava parada na soleira da cozinha com os braços cruzados, esperando que eu desaparecesse de sua vista. Em seu rosto não havia uma pitada de arrependimento, nem uma sombra da menina que me dizia que me amava toda noite antes de dormir. Saí para a rua e ouvi quando ela trancou a porta atrás de mim. O som do trinco foi como uma lápide caindo sobre um túmulo. Meu túmulo. O túmulo de 70 anos de sacrifícios, de noites sem dormir, de comidas que eu não provei para que ela pudesse comer melhor. O sol da tarde batia no meu rosto, mas eu sentia frio, um frio que me nascia de dentro e me congelava até os ossos. Caminhei pela calçada do meu bairro, o bairro onde havia vivido toda a minha vida adulta, e me senti como um fantasma. Os vizinhos me cumprimentavam de seus jardins, sem saber que eu já não pertencia àquele lugar, que minha própria filha havia me arrancado pela raiz como uma erva daninha. Dona Carmela me viu de sua janela e me fez sinal para que me aproximasse. Ela não sabia o que acabara de acontecer. Não sabia que a mulher que caminhava pela rua já não tinha lar, que a mulher que ela conhecera durante 30 anos acabara de se converter em uma sem-teto por culpa de seu próprio sangue. Continuei caminhando sem rumo fixo. Meus pés me levaram ao parque onde eu costumava levar Renata quando era pequena. Os balanços ainda estavam lá, enferrujados pelo tempo, mas lá estavam.
Sentei-me no banco onde tantas tardes observei minha filha brincar com outras crianças, onde a consolei quando caiu e ralou os joelhos, onde prometi que sempre estaria ali para ela. O vento movia as folhas das árvores com um som que me lembrava sussurros, como se as plantas estivessem me contando segredos que eu não queria ouvir. Como se estivessem me dizendo que eu tinha sido uma tola por confiar na minha própria filha, por entregar-lhe tudo sem guardar nada para mim. Uma mãe jovem empurrava seu bebê no balanço que antes Renata usava. A cena me doeu tanto que tive que desviar o olhar. Essa mãe não sabia que um dia esse bebê inocente poderia se transformar em um monstro, que poderia olhá-la com desprezo e expulsá-la de sua vida como se fosse lixo. A escuridão começou a chegar ao parque. As luzes se acenderam automaticamente e eu continuava ali sentada sem saber para onde ir. Pela primeira vez em 70 anos, não tinha um lugar para chamar de lar. Não tinha uma cama me esperando. Não tinha uma cozinha onde preparar meu jantar. O frio da noite me penetrava até os ossos. Minhas pernas já não aguentavam mais ficar sentada naquele banco do parque. Levantei-me devagar, sentindo cada um dos meus 70 anos, pesando sobre meus ombros como uma carga de pedras. Tinha que encontrar um lugar para passar a noite, mas minha mente continuava em branco. Caminhei em direção à rodoviária. Era o único lugar que eu conhecia que permanecia aberto a noite toda. Os moradores de rua se refugiavam ali quando não tinham outro lugar. Agora eu era uma deles. Uma moradora de rua expulsa de sua própria casa pela pessoa que mais amava no mundo. Enquanto caminhava, as lembranças me assaltaram sem piedade. Renata tinha 5 anos quando me acordou no meio da noite chorando porque tivera um pesadelo. A peguei em meus braços e a levei para minha cama. Ela dormiu abraçada a mim a noite toda, com o rostinho colado ao meu peito e os dedinhos agarrados à minha camisola. Mãezinha, promete que nunca vai me deixar sozinha? Ela havia sussurrado aquela noite com os olhos ainda úmidos de lágrimas. Eu lhe acariciei o cabelo e prometi que sempre estaria ali para protegê-la, que ninguém no mundo a amaria mais que eu. Que ironia tão cruel! Agora era ela que me havia deixado sozinha. Cheguei à rodoviária e me sentei em um dos bancos de metal. O lugar cheirava a urina e miséria humana. Havia 2 homens dormindo no chão, envoltos em papelões e trapos sujos. Uma mulher jovem, com um bebê nos braços, pedia esmolas aos poucos passageiros que esperavam o último ônibus da noite. Abracei minha bolsa como se fosse um salva-vidas. Dentro levava minha identidade, algumas poucas notas amassadas e uma foto antiga de Renata em sua formatura universitária. Essa foto que antes me enchia de orgulho, agora queimava minhas mãos. O segurança se aproximou de mim com desconfiança. Era um homem jovem, com uniforme mal passado e expressão ríspida. Olhou-me de cima a baixo como se eu fosse uma criminosa. Senhora, isso não é uma pousada. Se não vai pegar nenhum ônibus, não pode ficar aqui. Expliquei minha situação com a voz embargada. Disse-lhe que não tinha para onde ir, que minha filha havia me expulsado de casa. O homem me ouviu com cara de fastio, como se tivesse ouvido aquela história 1000 vezes antes. Olha, vovó, eu não faço as regras. Tem um albergue para moradores de rua a algumas quadras daqui. Vá para lá se precisar de um teto. Moradora de rua. Essa palavra me atingiu como um tapa. Eu, que havia trabalhado toda a minha vida, que havia criado uma filha, que havia sido uma mulher respeitável, agora era uma moradora de rua, uma mendiga sem lar nem família. Saí da rodoviária arrastando os pés. As ruas estavam desertas e mal iluminadas. Cada sombra me parecia uma ameaça. Cada ruído me fazia sobressaltar. Na minha idade, caminhar sozinha pela cidade de madrugada era perigoso, mas eu não tinha alternativa. Encontrei o albergue depois de caminhar 20 minutos. Era um edifício velho e descascado com uma porta de metal enferrujada. Havia uma fila de pessoas esperando para entrar. Homens sujos que cheiravam a álcool, mulheres emaciadas que falavam sozinhas, crianças descalças que se agarravam às saias de suas mães. Coloquei-me no final da fila, sentindo-me deslocada. Eu não pertencia ali. Eu tinha uma casa, uma vida, uma filha que supostamente me amava. Mas a realidade era cruel e impiedosa. Agora eu era igual a todos aqueles infelizes que faziam fila
para conseguir um colchão sujo onde passar a noite. A mulher que estava na minha frente virou-se e me sorriu com o que lhe restava de dentes. Seu rosto estava marcado por anos de sofrimento e abandono. Primeira vez aqui, não é, vovó? Dá para ver na sua cara. Ainda tem essa expressão de surpresa que todos nós temos no início. Assenti sem conseguir falar. A garganta havia se fechado e as lágrimas ameaçavam sair outra vez. A mulher colocou uma mão enrugada no meu ombro. Não se preocupe, a gente se acostuma. No começo dói muito, mas depois o coração fica duro como uma pedra. É a única maneira de sobreviver quando os filhos traem a gente. Suas palavras me tocaram profundamente porque reconheci em seus olhos a mesma dor que eu sentia. A dor de uma mãe abandonada por seus próprios filhos. A dor de ter dado tudo em troca de nada. A fila avançou lentamente. Quando chegou minha vez, uma freira gordinha me pediu meus dados pessoais. Escreveu meu nome em um caderno gasto. Lígia Medeiros, 70 anos. Sem endereço fixo. Sem endereço fixo. Essas 3 palavras resumiam em que minha vida havia se transformado em uma única tarde. De ser uma mãe respeitável com sua própria casa a ser uma moradora de rua, sem teto nem família. Me designaram um colchão no dormitório feminino. Era um quarto grande e mal ventilado, com dezenas de camas improvisadas. Algumas mulheres já dormiam, outras falavam em sussurros ou choravam em silêncio. O cheiro de humanidade e desesperança era asfixiante. Deitei-me em meu colchão, ainda vestida, abraçando minha bolsa contra o peito. O teto tinha manchas de umidade que pareciam rostos deformados me olhando de cima. As paredes descascadas sussurravam histórias de dor e abandono. Fechei os olhos tentando dormir, mas minha mente não parava de girar. Pensava em Renata dormindo confortavelmente em sua nova casa. Minha casa. Pensava em como ela teria celebrado sua vitória depois de se livrar de mim. Pensava em todos os anos que desperdicei acreditando que o amor de mãe era indestrutível. Uma gota de água do teto pingava na minha testa a cada poucos minutos. Ploc, ploc, ploc. O som se tornou hipnótico em meio ao silêncio pesado do albergue. Ao meu lado, uma mulher tossia sem parar com uma tosse que me lembrava da minha mãe antes de morrer. Do outro lado, alguém soluçava baixinho, como se não quisesse incomodar nem mesmo com sua dor. Sentei-me no colchão e olhei para cima da janela suja que dava para a rua. As luzes dos postes criavam sombras longas que se moviam como fantasmas. Pensei na minha cama, nos meus lençóis limpos que cheiravam a amaciante. Pensei no meu travesseiro moldado perfeitamente por anos de uso. Tudo isso agora era de Renata. Uma voz áspera me tirou dos meus pensamentos. Era a mulher sem dentes que eu havia conhecido na fila. Não consegue dormir, não é? O primeiro dia é o pior. Depois a gente aprende a desligar os sentimentos como se fossem uma luz. Sentei-me na beira do colchão. Precisava falar com alguém, ou eu ia enlouquecer. Minha filha me expulsou de casa depois que eu assinei a escritura. Não esperava por isso. A mulher soltou uma risada amarga que soou mais como um latido do que uma risada. Claro que não esperava. A gente nunca espera a facada nas costas, ainda mais quando vem dos próprios filhos. Eu também não esperava quando meu filho me internou num asilo e ficou com a minha pensão. Suas palavras me gelaram o sangue. Havia mais mulheres como eu, mães traídas pelos filhos que haviam criado com amor e sacrifício. Há quanto tempo está aqui? 3 anos. Meu filho me visita de vez em quando para se fazer de bonzinho, mas nunca me tira desse inferno. Me traz chocolates baratos e me diz que me ama, mas suas ações dizem o contrário. Fiquei calada, processando o que acabara de ouvir. 3 anos vivendo na miséria por culpa de um filho ingrato. 3 anos dormindo em colchões sujos e comendo sobras. 3 anos sendo invisível para o mundo. A madrugada passou lenta como um rio de piche. Quando chegou a hora do café da manhã, formei fila junto com o resto dos moradores de rua. Nos deram um pedaço de pão duro, um copo de café aguado e uma fruta passada. Comi em silêncio, mastigando devagar porque não tinha fome. A dor havia ocupado todo o espaço no meu estômago. Saí do albergue quando os primeiros raios de sol começaram a aquecer as ruas. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Pela primeira vez na minha vida, não tinha uma rotina para seguir. Não tinha que preparar o café da manhã, nem arrumar a cama, nem regar as plantas.
Não tinha nada. Caminhei sem rumo pelas ruas do centro. A cidade despertava lentamente. Os comerciantes abriam seus estabelecimentos. As secretárias caminhavam apressadas para seus escritórios. Os estudantes corriam para não chegar atrasados às aulas. Todos tinham um propósito, um lugar para ir. Todos, exceto eu. Parei em frente à igreja onde havia batizado Renata. Os sinos estavam tocando para a missa das 7 da manhã. Lembrei-me de como eu havia levado minha filha todos os domingos por anos, como a ensinei a rezar e a pedir a Deus que a protegesse. Que ironia que agora fosse eu quem precisava de proteção dela. Entrei na igreja buscando um momento de paz. O lugar estava quase vazio. Só havia algumas velhinhas rezando o terço e um homem ajoelhado em frente ao altar. Sentei-me no último banco e olhei para o crucifixo que pendia sobre o altar. O que eu havia feito de errado? Em que momento meu amor de mãe havia se tornado um fardo para Renata? Eu havia trabalhado dia e noite para lhe dar tudo o que precisava. Havia sacrificado meus próprios sonhos para que ela pudesse realizar os dela. Havia renunciado a refazer minha vida depois que Roberto morreu porque pensei que Renata precisava de mim. O padre Augusto, que me conhecia há anos, aproximou-se do meu banco. Era um homem mais velho, com um rosto bondoso e mãos suaves de tanto abençoar. Lígia, que surpresa vê-la tão cedo. Como está Renata? A pergunta me atravessou como uma faca. Não sabia o que responder. Não podia lhe dizer a verdade porque me dava vergonha. Não podia admitir que minha própria filha havia me expulsado de casa como um cachorro sarnento. Está bem, padre. Muito ocupada com o trabalho. O sacerdote assentiu com um sorriso. Fico muito feliz em ouvir isso. Sempre soube que essa menina iria longe. Você a criou muito bem, Lígia. Deve estar muito orgulhosa dela. Orgulhosa. Essa palavra me soava tão estranha. Eu tinha sido orgulhosa de Renata toda a minha vida, orgulhosa de suas notas, de sua formatura, de seu trabalho, de sua independência. Mas agora só sentia dor e traição. Sim, padre, muito orgulhosa. Menti porque não tinha forças para explicar a verdade. O padre Augusto me abençoou e se afastou para atender outros fiéis. Eu continuei ali sentada, sentindo-me como uma impostora, como se não tivesse direito de estar na casa de Deus depois de ter fracassado tão estrondosamente como mãe. Saí da igreja quando a missa terminou. O sol já estava alto e fazia calor. Minha roupa começava a cheirar mal porque eu a tinha usado a noite toda. Meu cabelo estava oleoso e despenteado. Meu rosto mostrava o cansaço e a tristeza que eu carregava por dentro. Passei por um espelho na vitrine de uma loja e não me reconheci. A mulher que me devolvia o olhar parecia uma mendiga. Tinha os olhos inchados de chorar, as bochechas afundadas pela dor e uma expressão de derrota que me assustou. Isso era o que restava de Lígia Medeiros. Isso era o que restava da mulher que havia lutado toda a sua vida para seguir em frente. Isso era o que restava da mãe que havia dado tudo pela sua filha. Continuei caminhando pelas ruas como uma sonâmbula. Meus pés doíam dentro dos sapatos que não foram feitos para caminhar tanto. Cada passo era uma tortura, mas eu não podia parar. Ficar parada significava pensar e pensar me doía mais que caminhar. Parei em frente a um café onde eu costumava tomar café da manhã com Renata quando ela era adolescente. Aos sábados de manhã, depois de fazer as compras no mercado, sentávamos-nos na mesa perto da janela e pedíamos torradas com geleia. Ela me contava sobre suas amigas da escola, sobre os meninos que gostava, sobre seus planos para o futuro. Através do vidro, vi uma mãe jovem tomando café da manhã com sua filha pequena. A menina tinha o rosto manchado de chocolate e ria enquanto sua mãe lhe limpava as bochechas com um guardanapo. A cena me partiu o coração. Essa mãe não sabia que um dia essa menina adorável poderia se transformar em sua pior inimiga. Uma voz familiar me fez virar. Era Bia, minha neta de 18 anos. A filha de Renata caminhava em minha direção com uma expressão de surpresa e preocupação. Vovó Lígia, o que você está fazendo aqui tão cedo? Você parece terrível. Bia sempre havia sido diferente de sua mãe. Tinha o coração nobre de seu avô Roberto e uma sensibilidade que Renata havia perdido em algum momento de sua vida. Vê-la me deu um raio de esperança em meio a tanta escuridão.
Oi, meu amor, está tudo bem, só saí para caminhar. Bia me olhou com aqueles olhos inteligentes que não se deixavam enganar facilmente. Tomou meu braço com suavidade. Vovó, sua roupa está amassada e você está com um cheiro estranho. Onde você dormiu ontem à noite? Não pude mentir para ela. Bia era a única pessoa no mundo que ainda me amava de verdade. Contei-lhe tudo. Disse-lhe como sua mãe havia me expulsado de casa depois de assinar a escritura. Disse-lhe que havia passado a noite em um albergue para moradores de rua. Disse-lhe que me sentia como se tivesse morrido em vida. Bia me abraçou forte enquanto eu chorava em seu ombro. Seu abraço cheirava-lhe a perfume juvenil e a esperança. Era a primeira demonstração de carinho que eu recebia desde que havia saído de minha casa. Vovó, isso não pode estar acontecendo. Mamãe não pode ter feito isso com você. Deve haver um mal-entendido. Expliquei-lhe que não havia nenhum mal-entendido, que as palavras de sua mãe haviam sido claras como cristal, que ela havia me expulsado como se fosse lixo. Bia se separou de mim com os olhos brilhando de lágrimas. Vem comigo, vovó. Vou falar com a mamãe agora mesmo. Isso não vai ficar assim. Caminhamos juntas em direção a que havia sido minha casa. Bia ia de braço dado comigo, me dando forças com sua presença. Pela primeira vez desde a noite anterior, senti que não estava completamente sozinha no mundo. Chegamos à casa e Bia bateu na porta com força. Renata abriu com cara de fastio, mas sua expressão mudou quando viu sua filha. Bia, o que você está fazendo aqui tão cedo? Deveria estar na faculdade. Mamãe, preciso falar com você. Como você pôde expulsar a vovó da própria casa? Renata olhou para onde eu estava parada na calçada. Seus olhos verdes me atravessaram com frieza. Essa mulher não mora mais aqui. Esta é a minha casa agora e eu decido quem entra e quem não entra. Bia entrou na casa seguida de sua mãe. Eu continuei lá fora, sentindo-me como uma estranha em frente ao meu próprio lar. Podia ouvir suas vozes alteradas através das janelas abertas. Mamãe, é a sua mãe, você não pode tratá-la assim. Essa mulher me manipulou a vida toda. Me fez assinar esses papéis para ficar com a minha casa. Sua casa era a casa da vovó. Ela te deu porque te ama. Amor não paga mais contas, Bia. Essa mulher é um parasita que se alimenta da culpa dos outros. As palavras de Renata me atingiram como marteladas. Parasita, manipuladora. Assim ela via sua própria mãe, assim ela justificava sua crueldade. Bia saiu da casa com o rosto vermelho de indignação. Tinha lágrimas nos olhos e as mãos trêmulas. Vovó, mamãe está doente, não consegue pensar com clareza. Diz que você lhe deu muitos problemas e que ela não aguenta mais. Problemas. Que problemas eu havia dado a Renata? Trabalhar como uma mula para mantê-la, cuidar dela quando estava doente, apoiá-la em todos os seus projetos, renunciar à minha própria felicidade para que ela fosse feliz. Não se preocupe, meu amor, sua mãe tem o direito de viver a vida como quiser. Bia tomou minhas mãos com desespero. Vovó, você não pode morar na rua. Vem morar comigo, tenho um apartamento pequeno perto da faculdade. A generosidade de Bia me comoveu até as lágrimas, mas eu não podia ser um fardo para minha neta. Não podia arruinar sua vida, como aparentemente havia arruinado a de sua mãe. Não, meu amor, você tem que estudar e fazer sua vida. Você não pode carregar uma velha como eu. Você não é um fardo, vovó. Você é minha família, a única família de verdade que eu tenho. Suas palavras me deram forças que eu não sabia que tinha. Bia me amava de verdade. Bia não me via como um estorvo ou uma manipuladora. Bia me via como o que eu realmente era, sua avó, que havia cuidado e amado desde que nasceu. Aceitei sua oferta porque não tinha outra opção. Entramos em seu carro, um modelo antigo, mas limpo que ela havia comprado com suas economias de trabalhar nos fins de semana. Enquanto nos afastávamos da minha antiga casa, olhei pelo espelho retrovisor uma última vez. Renata estava parada na janela da sala, observando-nos ir embora. Em seu rosto não havia tristeza nem arrependimento, apenas satisfação. A satisfação de ter se livrado do problema que sua mãe representava. O apartamento de Bia era pequeno, mas acolhedor. Tinha uma sala, uma cozinha minúscula, um banheiro e um quarto. Tudo estava arrumado e limpo, com toques juvenis que davam vida ao espaço. Vovó, você pode dormir na minha cama e eu dormirei no sofá. Não, meu amor, eu dormirei no sofá. Não vou te tirar da sua própria cama. Bia insistiu, mas eu fui firme.
Já havia causado problemas suficientes. Não ia tirar a cama da minha neta. Sentei-me no sofá e olhei ao redor. As paredes estavam cheias de fotos de Bia em diferentes fases de sua vida. Em muitas delas eu aparecia. Bia bebê em meus braços. Bia menina correndo no jardim da minha casa. Bia adolescente soprando as velas de seu aniversário enquanto eu a abraçava. Em nenhuma foto Renata aparecia comigo. Agora eu entendia por quê. Bia preparou café em sua pequena cozinha enquanto eu fiquei sentada no sofá, ainda processando tudo o que havia acontecido. O aroma do café fresquinho me lembrou das manhãs em minha casa, quando eu preparava o café da manhã, esperando que Renata descesse do quarto. Essas manhãs que agora pareciam ter acontecido em outra vida. Minha neta sentou-se ao meu lado com 2 xícaras fumegantes. Suas mãos jovens tremiam ligeiramente quando ela me entregou a minha. Vovó, me conta a verdade. O que realmente aconteceu com a mamãe? Isso não pode ter começado do nada. Dei um gole no café amargo e fechei os olhos. As lembranças começaram a fluir como uma cascata dolorosa. Durante anos, eu havia guardado silêncio sobre o comportamento de Renata, tentando proteger a imagem que Bia tinha de sua mãe. Sua mãe mudou depois que se casou com seu pai. Quando ele a deixou e você tinha 5 anos, ela ficou mais fria comigo, como se eu fosse culpada de todos os seus fracassos. Bia ouvia em silêncio, com aquela maturidade que sempre tivera, apesar de sua juventude. Ela começou a criticar tudo o que eu fazia, que eu cozinhava mal, que eu limpava mal, que eu a envergonhava na frente de suas amigas. Quando você estava presente, ela se comportava diferente, mas quando ficávamos sozinhas, ela me tratava como se eu fosse sua empregada. As palavras saíam da minha boca como veneno que havia sido guardado por muito tempo. Bia me tomou a mão, dando-me forças para continuar. No ano passado, ela me pediu para colocar a casa em seu nome porque tinha problemas financeiros. Ela me disse que era só um papel, que eu continuaria morando lá até morrer, que só precisava de garantias para conseguir um empréstimo. Mas isso era mentira, não era, vovó? Sim, meu amor, era mentira. Ela havia planejado isso há muito tempo. Esperou o momento perfeito para se livrar de mim. Bia levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro da pequena sala. Sua indignação era palpável em cada um de seus movimentos. Vovó, isso não vai ficar assim. Vamos procurar um advogado, vamos recuperar sua casa. A determinação na voz de Bia me comoveu, mas também me assustou. Não queria que minha neta se indispusesse com sua mãe por minha causa. Não, meu amor. Não quero que você se meta em problemas com sua mãe. Ela é a única coisa que você tem. Não, você é a única coisa que eu tenho. Mamãe nunca esteve realmente presente na minha vida. Sempre trabalhando, sempre ocupada, sempre com desculpas para não passar tempo comigo. Você foi quem me criou, quem me consolou quando eu chorava, quem me ajudou com as tarefas. As lágrimas corriam pelas bochechas de Bia enquanto ela falava. Vê-la assim me partiu o coração. Quando papai foi embora, mamãe me levou para morar com você porque não sabia como cuidar de mim sozinha. Durante anos você foi minha verdadeira mãe enquanto ela reconstruía sua vida. E agora ela faz isso com você. Levantei-me do sofá e abracei Bia. Sua dor era tão profunda quanto a minha. Nós 2 havíamos sido abandonadas por Renata de diferentes maneiras. Calma, meu amor. Tudo vai ficar bem. Somos fortes, você e eu. Bia se separou de mim e me olhou com uma determinação que me lembrou Roberto quando tomava decisões importantes. Vovó, vamos lutar. Não me importa o que custe ou quanto tempo leve. Vamos recuperar o que é seu. Naquela tarde, Bia me levou ao centro da cidade para buscar ajuda legal. Entramos em um escritório de advocacia que eu havia visto anunciado no jornal. A recepcionista nos fez esperar em uma sala pequena, cheia de livros de leis que me intimidaram. O advogado que nos atendeu se chamava Dr. Ricardo Silva. Era um homem de meia idade, com aspecto sério, mas amável. Ouviu minha história, sem interromper, tomando notas em um caderno amarelo. Dona Lígia, infelizmente, casos como o seu são mais comuns do que as pessoas pensam. Filhos que se aproveitam da confiança de seus pais para ficar com suas propriedades. Suas palavras me doeram porque confirmavam que eu não era a única mãe traída por seus filhos. Há algo que possamos fazer? Perguntou Bia com ansiedade. Depende dos termos da transferência. Se pudermos demonstrar que houve engano ou manipulação, poderíamos impugnar a escritura. Mas preciso revisar todos os documentos. Expliquei-lhe que não tinha cópias dos papéis porque Renata havia ficado com tudo. O advogado assentiu com compreensão.
Não se preocupe, podemos solicitar cópias no cartório de registro de imóveis. Também vamos precisar de testemunhas que possam confirmar as circunstâncias da transferência. Saímos do escritório com uma mistura de esperança e medo. Bia estava emocionada com a possibilidade de recuperar minha casa, mas eu tinha minhas dúvidas. Conhecia Renata melhor do que ninguém. Ela não ia ficar de braços cruzados. Naquela noite, enquanto Bia estudava para suas provas, eu fiquei acordada no sofá pensando em tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com a esperança crescendo em meu peito. Levantei-me e procurei papel e lápis na mesa de Bia. Precisava escrever o que sentia, precisava pôr em palavras a dor e a raiva que eu carregava dentro. Mereço mais que isso, escrevi com letra trêmula. Essas 4 palavras me libertaram de algo que eu não sabia que estava carregando. Durante anos, eu havia aceitado o maltrato de Renata porque pensei que era o que merecia. Pensei que, como mãe, tinha que aguentar tudo sem reclamar, mas não era verdade. Eu merecia respeito, merecia amor, merecia um lugar digno onde viver meus últimos anos. Continuei escrevendo naquela folha de papel. Escrevi sobre a dor da traição, sobre a solidão de me sentir abandonada pela pessoa que mais havia amado. Escrevi sobre a vergonha de ter sido tão ingênua. Escrevi sobre a raiva que começava a substituir a tristeza. Não preciso de permissão para começar de novo. Essa frase me surpreendeu. Começar de novo aos 70 anos era possível. Eu tinha forças para reconstruir minha vida do zero. Olhei para onde Bia dormia em sua cama com os livros ainda abertos sobre a mesa de cabeceira. Minha neta havia arriscado sua relação com sua mãe para me ajudar. Havia me aberto as portas de sua casa sem hesitar. Havia me demonstrado que ainda havia amor verdadeiro em minha vida. Por ela e por mim, eu tinha que lutar. Tinha que demonstrar a Renata que eu não era a mulher fraca e manipulável que ela acreditava. Tinha que recuperar minha dignidade, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse nesta vida. Dobrei o papel com minhas reflexões e o guardei em minha bolsa. Essas palavras seriam minha força nos dias difíceis que viriam. Meu lembrete de que eu valia mais que o desprezo de minha própria filha. Os dias seguintes se passaram em uma rotina estranha, mas reconfortante. Bia saía cedo para a faculdade e eu ficava sozinha no apartamento, acostumando-me lentamente à minha nova realidade. As manhãs eram as mais difíceis porque eu tinha tempo para pensar, para recordar, para sentir todo o peso da traição. Mas também comecei a sentir algo que não havia experimentado em anos: liberdade. Não tinha que andar na ponta dos pés para não incomodar Renata. Não tinha que aguentar seus comentários ofensivos sobre minha comida, minha roupa ou minha maneira de falar. Não tinha que fingir que seus desplantes não me doíam. Na quarta-feira de manhã, o advogado Dr. Ricardo me ligou para dizer que havia conseguido as cópias da escritura. Sua voz soava preocupada quando me pediu para ir ao seu escritório. Dona Lígia, preciso que venha o mais rápido possível. Há algo importante que devo lhe mostrar. Bia faltou às aulas para me acompanhar. No caminho, tentei me preparar para más notícias, mas nada me preparou para o que o advogado me mostrou. Sua filha não apenas transferiu a casa para o nome dela, como também assinou um documento onde a senhora supostamente deve dinheiro a ela por cuidados, minha pensão durante os últimos 5 anos. As palavras do advogado me atingiram como um raio. Bia ficou pálida e segurou minha mão. Isso é impossível. Minha avó nunca assinou nada assim. O advogado me mostrou o documento. Lá estava minha assinatura, ou algo que se parecia muito com minha assinatura, em um papel que dizia que eu devia a Renata R$50.000 por despesas médicas, alimentação e hospedagem. Isso é uma fraude, disse Bia com a voz trêmula. Minha avó nunca assinou isso. Eu sei, mas provar que é uma falsificação será complicado e custoso. Sua filha se preparou muito bem para isso. Saímos do escritório do advogado sentindo-nos derrotadas. Renata havia planejado tudo com uma frieza que me aterrorizava. Não só havia me tirado minha casa, mas também havia inventado uma dívida para justificar sua ação. Vovó, não podemos desistir, temos que continuar lutando. A determinação de Bia me dava forças, mas também me dava medo. Minha neta estava gastando suas economias com advogados e faltando às aulas para me ajudar. Não podia permitir que ela arruinasse seu futuro por minha causa.
Naquela tarde, decidi fazer algo que não fazia há anos: visitar minha antiga vizinha, Dona Fátima. Havíamos sido amigas por décadas, mas depois que Renata começou a me maltratar, eu havia perdido contato com quase todas as minhas amizades. Dona Fátima morava a algumas quadras do que havia sido minha casa. Quando ela abriu a porta e me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Lígia, que surpresa tão linda! Entra, entra, minha querida. Sua casa cheirava a canela e a lembranças felizes. Sentamo-nos em sua sala enquanto ela preparava café, exatamente como havíamos feito milhares de vezes no passado. Dona Fátima, preciso te contar algo. Expliquei toda a situação. Dona Fátima me ouviu em silêncio, mas pude ver a indignação crescendo em seus olhos. Essa menina mimada, sempre soube que havia algo estranho nela. A forma como ela falava com você quando pensava que ninguém a ouvia. Suas palavras me surpreenderam. Pensei que havia conseguido esconder o maltrato de Renata de todos. A senhora sabia, Dona Fátima? Lígia, os vizinhos não são cegos. Vimos como ela te tratava. Como te gritava quando você lavava roupa no quintal, como te fazia sentir mal por qualquer coisa. Fiquei calada, processando que minha humilhação havia sido pública sem que eu soubesse. Uma vez, a vi jogar fora a comida que você tinha preparado porque dizia que estava salgada. Foi cruel, Lígia, muito cruel. As lágrimas começaram a correr pelas minhas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Finalmente, alguém havia visto o que eu havia sofrido em silêncio durante anos. Dona Fátima, a senhora estaria disposta a testemunhar sobre o que viu? Claro que sim, e não sou a única. Vários vizinhos comentaram o maltrato. Todos estávamos preocupados com você. Saí da casa de Dona Fátima com uma sensação nova. Eu não estava sozinha. Havia gente que havia percebido meu sofrimento e que estava disposta a me ajudar. Naquela noite, liguei para o advogado Dr. Ricardo para lhe contar sobre as possíveis testemunhas. Sua voz soava mais animada quando ele me disse que isso poderia mudar as coisas. Dona Lígia, se pudermos demonstrar um padrão de maltrato psicológico, poderíamos argumentar que a transferência foi feita sob coação. Pela primeira vez em dias, senti algo parecido com a esperança. Bia chegou aquela noite com uma sacola de comida chinesa e um sorriso que tentava esconder sua preocupação. Vovó, tenho notícias. Falei com meus colegas da faculdade de Direito e eles me disseram que há organizações que ajudam pessoas idosas vítimas de abuso familiar. Jantamos em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos. Bia estudava enquanto eu escrevia em meu caderno improvisado. As palavras fluíam do meu lápis como se tivessem esperado anos para sair. Aproxima-se o dia em que deixarão de me subestimar. Escrevi essa frase e a sublinhei várias vezes. Era uma promessa para mim mesma, uma declaração de guerra contra a resignação que havia dominado minha vida por tanto tempo. Levantei-me e aproximei-me da janela do apartamento. De lá, podia ver as luzes da cidade, milhares de pessoas vivendo suas vidas, lutando suas próprias batalhas. Eu era mais uma nessa multidão, mas pela primeira vez em muito tempo não me sentia invisível. Bia se aproximou e ficou ao meu lado. Vovó, no que você está pensando? Estou pensando que seu avô Roberto estaria orgulhoso de você, de como você está me defendendo quando sua própria mãe me abandonou. Bia me abraçou e seu abraço cheirava a juventude e a determinação. Ele também estaria orgulhoso de você, vovó, por não desistir, por continuar lutando. Naquela noite, dormi melhor do que nos dias anteriores. Sonhei com Roberto, com os primeiros anos do nosso casamento quando éramos pobres, mas felizes. Sonhei com Renata criança, antes que a vida a tornasse tão dura. Sonhei com uma versão de mim mesma que nunca havia conhecido, uma mulher forte que não se deixava pisar por ninguém. Ao acordar, soube que algo havia mudado dentro de mim. A vítima silenciosa estava morrendo lentamente, substituída por uma mulher que havia decidido recuperar sua dignidade, não importando o custo. Peguei meu caderno e escrevi uma última frase antes de me levantar. Não vim para me vingar, vim para recuperar o que me pertence. Essas palavras ecoaram em minha cabeça enquanto eu preparava o café da manhã. Não buscava machucar Renata. Só queria recuperar meu lugar no mundo, meu direito de ser tratada com respeito, minha casa que havia sido construída com o suor de Roberto e meu. A luta mal começava, mas pela primeira vez senti que tinha possibilidades de ganhar. Na sexta-feira de manhã,
Bia e eu nos dirigimos ao escritório de defesa do idoso que haviam recomendado na faculdade. Era um lugar modesto, mas cheio de cartazes com informações sobre direitos e proteção legal. A assistente social que nos atendeu se chamava doutora Juliana Costa, uma mulher de uns 40 anos com um olhar compassivo, mas firme. Dona Lígia, seu caso não é único. Recebemos denúncias semelhantes quase todos os dias. O abuso financeiro contra idosos por parte de familiares é mais comum do que as pessoas imaginam. Suas palavras me tranquilizaram porque confirmaram que eu não estava louca, que o que havia me acontecido tinha nome e sobrenome, abuso familiar. O importante agora é documentar tudo, cada maltrato, cada humilhação, cada momento em que sua filha a fez se sentir menos. Tudo isso servirá para construir nosso caso. Doutora Juliana me entregou alguns formulários para preencher. Perguntas sobre meu relacionamento com Renata, sobre os incidentes de maltrato, sobre meu estado econômico antes e depois da transferência. Enquanto preenchia os papéis, as lembranças se aglomeraram em minha mente como uma avalanche dolorosa. Lembrei-me da vez em que Renata me gritou na frente de Bia porque eu havia queimado o arroz. Lembrei-me de quando ela me proibiu de usar seu banheiro porque dizia que eu o sujava. Lembrei-me das noites em que chorei em silêncio depois de seus desplantes. Vovó, você está bem? Bia notou que minhas mãos tremiam enquanto eu escrevia. Sim, meu amor. Só estou lembrando de coisas que eu preferia esquecer. Doutora Juliana revisou minhas respostas com expressão séria. De vez em quando, ela assentia ou fazia anotações nas margens. Dona Lígia, com esta informação e os testemunhos dos vizinhos que a senhora mencionou, podemos iniciar um processo legal. Não vou mentir, será difícil e levará tempo, mas a senhora tem chances reais de recuperar pelo menos parte de seu patrimônio. Saímos do escritório com uma mistura de esperança e esgotamento emocional. Bia me tomou do braço enquanto caminhávamos para o ponto de ônibus. Vovó, estou muito orgulhosa de você. Sei que isso é difícil, mas você está sendo muito corajosa. Suas palavras me encheram de uma calidez que eu não sentia há muito tempo. Minha neta me via como uma mulher valente, não como a vítima patética em que eu havia me transformado. Mais tarde, enquanto Bia estava na faculdade, decidi fazer algo que não fazia há anos. Sair para caminhar pelo parque onde eu costumava levar Renata quando criança. Precisava me encontrar comigo mesma, com a mulher que eu havia sido antes que o maltrato me tornasse tão pequena. O parque estava cheio de mães jovens com seus filhos. Os balanços rangiam com o mesmo som de sempre. As crianças gritavam de alegria enquanto corriam entre as árvores. Tudo continuava igual, mas eu havia mudado. Sentei-me no mesmo banco onde havia passado a primeira noite depois que Renata me expulsou. Parecia que anos haviam se passado desde aquela noite, mas haviam sido apenas 2 semanas. Nesse tempo, eu havia descoberto que tinha uma força que não sabia que possuía. Uma mulher sentou-se ao meu lado. Devia ter uns 60 anos e usava um vestido florido que me lembrou minha juventude. Com licença, a senhora não é a Lígia Medeiros? Olhei surpresa. Não a reconhecia. Sim, sou eu. Eu sou a Joana Guedes. Trabalhava na fábrica de tecidos com a senhora há muitos anos. As lembranças da fábrica vieram à minha mente como um rio caudaloso. Aqueles anos duros, mas cheios de propósito, quando cada dia de trabalho significava um dia mais perto de dar um futuro melhor a Renata. Joana, que prazer te ver depois de tantos anos. Lígia, sempre a admirei muito. A senhora era um exemplo para todas nós. Uma mulher que nunca desistia, que sempre encontrava uma maneira de seguir em frente. Suas palavras me atingiram como um raio de luz na escuridão. Eu havia esquecido quem eu era antes que Renata me fizesse sentir inútil e invisível. Como está sua filha? Lembro que era uma menina muito inteligente. A pergunta me doeu, mas decidi ser honesta. Renata me expulsou de casa depois que eu lhe transferi a escritura. Agora moro com minha neta. Joana me olhou com horror e compaixão. Não pode ser, depois de tudo o que a senhora sacrificou por essa menina. Assim é a vida, Joana. Às vezes, os filhos não valorizam o que a gente faz por eles. Não diga isso, Lígia. A senhora foi uma mãe exemplar. Se sua filha não entende isso, o problema é dela, não seu.
Conversamos durante 1 hora sobre os velhos tempos, sobre as colegas de trabalho que havíamos conhecido, sobre a força que nos dava o saber que trabalhávamos por nossos filhos. Quando Joana se despediu, ela me deu um abraço forte. Lígia, a senhora continua sendo a mulher forte que conheci na fábrica. Não deixe ninguém fazer a senhora acreditar no contrário. Regressei ao apartamento de Bia sentindo-me diferente. O encontro com Joana havia me lembrado quem eu realmente era. Eu não era uma mulher fraca e manipulável que Renata Verpintaten havia pintado. Era uma lutadora que havia superado a viuvez, a pobreza e anos de trabalho duro. Bia chegou aquela noite com notícias emocionantes. Vovó, falei com o professor de Direito Civil e ele me disse que casos como o seu já ganharam nos tribunais. A chave está em demonstrar o padrão de maltrato psicológico. Jantamos enquanto Bia me explicava os detalhes legais que havia aprendido. Seu entusiasmo era contagiante e me dava forças para seguir em frente. Bia, há algo que quero te dizer. Não quero que você sacrifique sua carreira por mim. Se isso se tornar muito custoso ou complicado, vamos parar. Bia largou seus rachas sobre a mesa e me olhou com seriedade. Vovó, isso não é só por você, é por todas as mulheres idosas que sofrem abuso familiar. É pela justiça, é por demonstrar que os filhos não podem tratar seus pais como lixo. Suas palavras me encheram de orgulho. Bia não só lutava por mim, lutava por um princípio. Lutava pela dignidade de todas as mães abandonadas. Naquela noite, escrevi em meu caderno com uma clareza que não havia tido em anos. As palavras fluíam como uma nascente que estivesse reprimida por décadas. Escrevi sobre a mulher que eu havia sido na fábrica, levantando-me às 5 da manhã para trabalhar 12 horas seguidas. Escrevi sobre as noites em que costurava uniformes escolares para Renata com minhas mãos cansadas. Escrevi sobre a satisfação de ver minha filha se formar na faculdade. Escrevi sobre a mãe que merecia respeito, não desprezo. Sobre a mulher que havia construído uma casa com seu próprio suor e que tinha direito de viver nela com dignidade. No final da página escrevi uma frase que resumia tudo o que eu sentia. Eu sou Lígia Medeiros, tenho 70 anos e valho muito mais que o desprezo da minha filha. Essas palavras se gravaram em meu coração como uma tatuagem invisível. Eram minha declaração de independência emocional, meu grito de guerra contra anos de submissão. Bia se aproximou e leu o que eu havia escrito por cima do meu ombro. Vovó, isso é lindo. Você deveria mandar para a mamãe. Não, meu amor, não escrevi para ela. Escrevi para mim, para me lembrar quem eu sou quando tudo parecer perdido. Bia me abraçou e em seu abraço senti todo o amor que Renata me havia negado. Minha neta me via como eu queria ser vista, como uma mulher digna de amor e respeito. Na segunda-feira seguinte, começaríamos oficialmente o processo legal. Mas naquela noite eu já me sentia vitoriosa. Havia recuperado algo mais valioso que uma casa. Havia recuperado minha autoestima. A segunda-feira chegou com uma chuva fina que embaçava as janelas do apartamento. Levantei-me cedo, antes de Bia, e preparei café enquanto organizava mentalmente tudo o que tinha que fazer. Era o dia em que oficialmente começaríamos o processo legal contra Renata. Vesti minha melhor roupa, um tailleur azul marinho que havia comprado anos atrás para a formatura de Bia. Queria me ver digna, apresentável, como a mulher respeitável que eu havia sido toda a minha vida antes que minha própria filha me transformasse em uma moradora de rua. Bia tomou café da manhã comigo em silêncio. Nós duas sabíamos que era um dia importante, um dia que podia mudar o rumo da minha vida para sempre. Vovó, aconteça o que acontecer hoje, quero que saiba que estou orgulhosa de você. Suas palavras me deram a força que eu precisava para enfrentar o que vinha. Chegamos ao fórum às 9 em ponto. O advogado Dr. Ricardo nos esperava nos degraus do edifício com uma pasta cheia de documentos debaixo do braço. Sua expressão era séria, mas confiante. Dona Lígia, hoje vamos apresentar oficialmente a queixa. Sua filha será notificada e terá que responder às nossas acusações. Entramos no edifício imponente, cheio de corredores frios e escritórios onde se decidiam os destinos das pessoas. Senti-me pequena entre aquelas paredes, mas Bia me tomou do braço e me lembrou que eu não estava sozinha. No cartório judicial, o advogado apresentou todos os papéis. O funcionário os revisou com expressão entediada, como se fosse uma transação rotineira.
Para ele era só mais um caso, mas para mim era a minha vida inteira que estava em jogo. A requerida tem 15 dias para responder, disse o escrivão enquanto carimbava os documentos. Saímos do fórum com a sensação do dever cumprido. Havíamos dado-lhe o primeiro passo oficial para recuperar minha dignidade e meu patrimônio. Agora é esperar, disse o advogado Dr. Ricardo. Enquanto isso, vamos continuar reunindo testemunhos e evidências. Naquela tarde, fomos à casa de Dona Fátima para que ela assinasse sua declaração como testemunha. Minha antiga vizinha nos recebeu com uma bandeja de biscoitos caseiros e toda a disposição do mundo para ajudar. Lígia, tenho pensado em tudo o que você me contou. Há mais coisas que lembro, coisas que na época me pareceram estranhas, mas que agora fazem sentido. Dona Fátima contou ao advogado sobre as vezes em que havia visto Renata revirando minha correspondência sem minha permissão, sobre como ela controlava meus gastos e me repreendia por comprar coisas para mim mesma, sobre como ela me isolava de minhas amigas com desculpas inventadas. Era um maltrato psicológico sistemático, concluiu o advogado depois de ouvir todos os testemunhos. Sua filha Bia estava preparando para este momento há anos. Suas palavras me gelaram o sangue. Pensar que Renata havia planejado minha humilhação por tanto tempo era mais doloroso que a própria traição. Retornamos ao apartamento ao anoitecer. Bia tinha que estudar para uma prova importante, e eu precisava processar tudo o que havia acontecido durante o dia. Sentei-me no sofá com meu caderno e tentei escrever sobre meus sentimentos, mas as palavras não vinham. Era como se minha mente estivesse saturada de emoções contraditórias. O telefone do apartamento tocou perto das 10 da noite. Bia atendeu e sua cara mudou imediatamente. É a mamãe, ela sussurrou, tapando o bocal. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ele saltaria do meu peito. Era a primeira vez que Renata se comunicava comigo desde que havia me expulsado de casa. Bia me passou o telefone e eu o peguei com as mãos trêmulas. Renata, mãe. Sua voz soava fria como sempre, mas havia algo diferente em seu tom. Recebi uma notificação do fórum. Você está me processando? A pergunta me atingiu como um tapa. Ela nem perguntava como eu estava ou onde eu havia estado morando. Só se importava com a queixa. Sim, Renata, estou lutando para recuperar minha casa. Sua casa. Ela riu com uma risada amarga que me cortou como uma faca. Essa casa é minha. Você me deu porque sabia que era o correto. Eu te dei porque você me disse que era só um papel, porque você me prometeu que eu poderia morar lá até morrer. Não tenho por que cumprir promessas feitas a uma mulher manipuladora que tenta controlar minha vida com chantagens emocionais. Suas palavras me doeram, mas desta vez eu não me quebrei. Desta vez senti raiva em vez de tristeza. Renata, eu nunca te manipulei. Eu te amei como qualquer mãe ama sua filha. Trabalhei dia e noite para te dar tudo o que você precisava. Exato. Você me asfixiou com seu amor. Nunca me deixou viver minha própria vida. Sempre tinha que ser a filha perfeita que justificasse seus sacrifícios. Pela primeira vez, entendi de onde vinha o ressentimento de Renata. Ela via meu amor como um fardo, meus sacrifícios como uma dívida que não havia pedido para contrair. Renata, se você se sentia asfixiada, poderia ter me dito. Poderíamos ter conversado como adultas. Conversar? Você nunca escutava, só sabia dar lições sobre o sacrifício e o amor de mãe. Bia arrancou o telefone das minhas mãos. Seu rosto estava vermelho de indignação. Mamãe, como você pode ser tão cruel? A vovó te deu tudo e você a jogou fora como lixo. Pude ouvir a voz de Renata gritando do telefone, mas Bia desligou sem deixá-la terminar. Vovó, não escute as bobagens que ela diz. Ela está tentando justificar o injustificável. Fiquei sentada no sofá processando a conversa. Pela primeira vez, havia entendido o ponto de vista de Renata, embora não o justificasse. Ela havia se sentido sufocada pelo meu amor, pressionada pelas minhas expectativas. Mas isso não lhe dava o direito de me tratar como ela havia feito. Isso não justificava me expulsar da minha casa como um cachorro sarnento. Naquela noite, escrevi em meu caderno com uma clareza dolorosa. Talvez eu tenha sido uma mãe imperfeita. Talvez meus sacrifícios tenham parecido correntes para ela, mas eu nunca mereci ser tratada com tanta crueldade. Bia sentou-se ao meu lado e leu o que eu havia escrito. Vovó, você não foi uma mãe imperfeita. Você foi uma mãe humana que fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha.
Suas palavras me consolaram, mas eu sabia que a ligação de Renata era apenas o começo. A batalha legal acabara de começar e minha filha não ia desistir facilmente. Fui dormir aquela noite com uma mistura de medo e determinação. Amanhã seria mais um dia de luta, mas eu já não era a mulher quebrada que havia saído de sua casa 2 semanas atrás. Era uma mulher que havia decidido lutar por sua dignidade, não importando o custo emocional que isso implicasse. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências, testemunhos e noites de insônia. Renata contratou um advogado agressivo que tentou me pintar como uma mãe tóxica, que havia manipulado sua filha por anos. Cada sessão no fórum era uma tortura emocional, onde minha vida inteira era dissecada e julgada. Mas algo havia mudado em mim. Eu já não era a mulher silenciosa que aguentava humilhações sem se defender. Cada vez que o advogado de Renata tentava me intimidar, eu respondia com a verdade clara e direta. Bia estava sempre ao meu lado, me dando forças com sua presença. Dona Fátima não foi a única vizinha que testemunhou a meu favor. Dona Carmela, o senhor José da Esquina e até Joana Guedes vieram ao fórum para contar o que haviam visto durante anos. Seus depoimentos pintaram um quadro claro do maltrato psicológico que eu havia sofrido. O momento mais difícil chegou quando Renata subiu ao estrado para se defender. Estava elegante como sempre, com um talher preto que a fazia parecer profissional e confiável. Falou com voz firme sobre como eu havia sido uma mãe controladora que nunca a havia deixado tomar suas próprias decisões. Minha mãe sempre me fez sentir culpada por viver minha vida. Cada namorado que tive, cada emprego que consegui, cada decisão que tomei, tinha que ser aprovada por ela. Quando me divorciei, ela me fez sentir como uma fracassada. Suas palavras me doeram porque havia algo de verdade nelas. Talvez eu tivesse sido muito protetora, muito envolvida em sua vida, mas isso não justificava a crueldade com que ela havia me tratado. Quando chegou minha vez de falar, levantei-me com as pernas trêmulas, mas com a mente clara. Olhei para Renata nos olhos pela primeira vez em meses. É certo que fui uma mãe imperfeita. Talvez eu tenha cometido erros tentando te proteger demais, mas eu nunca mereci ser expulsa da minha própria casa como se fosse lixo. Nunca mereci que você me tirasse tudo o que eu havia construído em 70 anos de vida. Minha voz falhou quando continuei. Renata, se você se sentia asfixiada pelo meu amor, poderia ter me dito. Poderíamos ter encontrado uma maneira de consertar nossa relação, mas você escolheu o caminho mais cruel. Você me despojou de tudo e me deixou sem nada. Renata evitou meu olhar durante todo o meu testemunho. Quando terminei de falar, vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas no fórum, mas os olhos de minha filha permaneceram secos como pedras. O juiz levou 3 semanas para emitir sua decisão. Foram as 3 semanas mais longas da minha vida. Bia e eu esperávamos em casa, tentando manter a normalidade enquanto nossos nervos estavam em frangalhos. No dia do veredito, chegamos ao fórum com o coração na garganta. O advogado Dr. Ricardo nos esperava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O juiz leu sua decisão com voz monótona. Ele havia determinado que, de fato, existira um padrão de maltrato psicológico e que a transferência da casa havia sido feita sob coação emocional. No entanto, como os papéis estavam legalmente em ordem, ele não podia anular completamente a transferência. A solução que propôs foi a divisão do patrimônio. Renata ficaria com a casa, mas teria que me pagar uma compensação financeira equivalente a 50% do valor da propriedade. Além disso, ela teria que cobrir todas as despesas legais do processo. Não era a vitória total que eu esperava, mas também não era uma derrota. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar um apartamento pequeno e viver com dignidade o resto dos meus dias. Renata saiu do fórum sem me dirigir a palavra. Seu advogado se aproximou do nosso para discutir os detalhes do pagamento. Bia me abraçou forte enquanto as lágrimas corriam por nossas bochechas. Você conseguiu, vovó. Você mostrou a ela que não podia te pisar. 3 meses depois, mudei-me para um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo. Era pequeno, mas iluminado, com uma cozinha onde eu podia preparar minhas refeições sem que ninguém me criticasse e um jardim na cobertura onde plantei tomates e flores. Bia vinha me visitar todos os fins de semana. Cozinhávamos juntas, falávamos de seus estudos e de seus planos para o futuro. Nunca mencionávamos Renata a menos que ela o fizesse primeiro. Um dia, Bia chegou com uma notícia inesperada. Vovó, mamãe quer te ver. Diz que quer te pedir perdão. A notícia me pegou de surpresa.
Depois de quase um ano sem saber nada de Renata, de repente ela queria se desculpar. O que você acha, Bia? Acho que você deveria ouvi-la, mas só se você quiser. Você não tem nenhuma obrigação de perdoá-la. Decidi me encontrar com Renata em um café neutro, longe das lembranças dolorosas da minha antiga casa. Cheguei pontualmente e a encontrei esperando-me em uma mesa no fundo. Ela parecia mais magra, com olheiras que denunciavam noites de insônia. Mãe, ela me disse quando me sentei em frente a ela. Obrigada por vir. O que você quer, Renata? Quero te pedir perdão. Sei que o que fiz foi errado. Sei que te machuquei de uma maneira horrível. Suas palavras soavam sinceras, mas meu coração havia se tornado cauteloso. Por que agora? Por que depois de todo esse tempo? Renata respirou fundo antes de responder. Porque a Bia não fala comigo há meses. Porque percebi que perdi as duas mulheres mais importantes da minha vida por meu egoísmo e minha crueldade. Ela falou durante 1 hora sobre sua terapia psicológica, sobre como havia entendido que seu ressentimento em relação a mim vinha de lugares muito profundos de sua infância, sobre como a morte de seu pai a havia enchido de raiva que ela a havia dirigido para mim. Não espero que você me perdoe, mãe. Só espero que entenda que me arrependo de verdade. Eu a ouvi em silêncio. Parte de mim queria abraçá-la e dizer-lhe que tudo estava perdoado. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a valorizar a si mesma, sabia que o perdão tinha que chegar em seu tempo. Renata, eu aprecio que você tenha vindo se desculpar, mas vai levar tempo, muito tempo. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Eu entendo. Eu destruí nossa relação e sei que reconstruí-la será um processo longo. Nos despedimos com um abraço incômodo, mas real. Não era reconciliação, mas era um começo. Naquela noite, em meu apartamento novo, escrevi em meu caderno a última entrada desta etapa da minha vida, porque no final não é a casa nem o dinheiro que te define. É sua capacidade de levantar-se uma e outra vez. Sentei-me em minha pequena varanda, olhando as luzes da cidade enquanto tomava uma xícara de chá. Aos 71 anos, havia aprendido que o amor verdadeiro não se mendiga, se oferece livremente, que a dignidade não se negocia, que uma mulher pode começar de novo quantas vezes forem necessárias. Bia chegou aquela noite com pizza e filmes. Sentamo-nos em meu sofá novo, em minha sala nova, em minha vida nova, e pela primeira vez em muitos anos, senti-me completamente em paz. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se a história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir. Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida aqui no Vozes de Maria.